E agora estamos recebendo aqui no estúdio ao vivo a repórter do SBT, Thaís Nunes, que participou aí da cobertura lá em Brumadinho, né, Thaís? Bom dia para você, obrigada pela presença. Bom dia para você, bom dia para todo mundo que assiste a gente em casa. A gente convidou a Thaís para vir aqui, ela veio, aceitou nosso convite, veio de São Paulo para contar um pouquinho dessa experiência que você teve ali nessa cobertura jornalística de uma tragédia como essa que aconteceu em Brumadinho, né, Thaís? Como é que foi essa experiência para você? Olha, eu ainda não consegui absorver muito bem. Eu, outros colegas muito experientes, todo mundo que esteve em Brumadinho tinha a sensação de que aquilo era algo muito único, sabe? Foi, de longe, a maior concentração de tristeza que eu já vi na minha vida. E eu cubro segurança pública, justiça, direitos você é humanos. repórter investigativa, no caso, né? Então você já deve ter presenciado ali outras situações também muito difíceis, mas nenhuma se igualou a essa. Não, nenhuma se igualou. Porque quando a gente chegou em Minas Gerais, na sexta-feira, ninguém sabia ao certo ainda a dimensão da tragédia. A gente tinha uma expectativa de que fosse algo parecido com Mariana, mas ainda não dava para saber, porque naquela noite, né, naquele fim de tarde, começo de noite, o aeroporto em São Paulo estava fechado por conta da chuva. Então já começou a tensão aí. Todas as equipes, muitos jornalistas tentando embarcar o mais rápido possível, não foi possível, né? E a gente chegou muito à noite. Quando a gente acordou em Brumadinho e teve uma ideia... Que conseguiu ter ideia realmente da grandeza da situação. Né? Olha, assim, é uma coisa que eu tenho até que me segurar para não chorar, sabe? Porque uma das primeiras cenas que eu vi foi o mar de lama, né? Dividindo Brumadinho ao meio, numa estrada. E as pessoas chegavam perto e elas se desesperavam. Algumas ficavam muito atônitas, outras colocavam a mão na cabeça. E para nós mesmos, jornalistas, naqueles primeiros dias foi meio difícil a gente entender a dimensão e entender como cobrir, porque as equipes se dividiram em duas. Parte das equipes ficou próxima ao centro de Brumadinho, que é de onde saíam as informações, os balanços diários, e a outra parte foi para o Córrego do Feijão, que foi a área mais atingida. Antes da tragédia, percorrer esse trajeto era algo entre 15 minutos. Com o mar de lama, a gente demorava umas 2h30, mais ou menos, para se deslocar. Imagina. E vocês estavam hospedados em Brumadinho mesmo, a equipe em Brumadinho, do SBT? Eu fui no avião, eu fui com uma grande amiga minha, de outra emissora, e ela tinha reservado uma pousada sem saber que essa pousada foi levada pela lama. Então, a gente teve essa foi uma dificuldade, né, dos colegas conseguirem hotéis para se hospedar, apesar dele ser uma região muito turística por conta de Inhotim. Mas essa foi uma primeira dificuldade. A gente ficou hospedado em Brumadinho no início da cobertura e depois fomos para Casa Branca, que é um distrito próximo, onde a gente ficava mais próximo do centro de comando do Corpo de Bombeiros, onde chegavam os corpos. Entendi. Muito difícil tudo isso, né? Muito A gente difícil. separou alguns trechos, passagens do repórter, é aquele momento, para quem não sabe, onde o repórter aparece na reportagem. A gente separou alguns trechos de passagens da Thaís. Vamos dar uma olhadinha. As buscas são realizadas em 18 pontos diferentes. Nesse ponto é possível ver os caminhões da mineradora Vale completamente destruídos pela lama. Ali atrás estão os escombros do refeitório, onde o Corpo de Bombeiros concentra o trabalho de buscas com maquinário pesado. Estamos numa chácara a menos de 10 quilômetros da mina do Feijão. Aqui atrás havia um pomar que ficou completamente destruído. Os mais de 12 milhões de metros cúbicos de dejeto arrastaram tudo o que tinha pela frente. Mas é só olhando de cima que dá para ter uma ideia do estrago que o desastre provocou. É até difícil de acreditar, mas aqui atrás passava um córrego e eu estou em cima do telhado de uma das 8 casas aqui do Parque da Cachoeira que foram arrastadas pela lama. Esse é um dos vilarejos mais afetados pela tragédia aqui em Brumadinho. Nós estamos no meio do escombro de uma das casas. Aqui era um cômodo que ficou completamente destruído. O barro só parou naquele quarto ali, ó.
O cheiro nesse ponto onde nós estamos está muito forte. O Corpo de Bombeiros concentra nesse momento as buscas naquela região onde um ônibus foi localizado. Pelo menos 10 pessoas estavam lá dentro e nesse momento eles tentam retirar os corpos. Outro ponto importante para as buscas é ali atrás, onde o refeitório da Vale estaria soterrado. Várias pessoas almoçavam no momento em que a barragem se rompeu. Vamos fazer a nossa oração pelos nossos entes queridos falecidos. A bandeira do Brasil foi hasteada e os bombeiros bateram continência em sinal de respeito aos mortos na tragédia. As flores lançadas sobre o mar de lama que se formou em Brumadinho foram doadas por pessoas de vários locais que estão comovidas com a tragédia. Ali atrás, homens e mulheres que participam do trabalho de resgate prestam uma homenagem silenciosa às vítimas. Thaís, realmente deve ser muito difícil. Enquanto a gente acompanhava aqui essa matéria, ela se emociona também, porque revive um pouco do que você passou ali. E a gente vendo, você estava pisando naquele mar de lama. Como que nessa hora você separa a parte emocional do profissionalismo? É muito difícil, né? Eu acho que essa cena que a gente acabou de ver, da formação dos helicópteros no ar e os bombeiros prestando continência às vítimas, isso foi uma das coisas mais fortes que eu já vi na minha vida. Porque eu acho que é muito importante a gente lembrar disso e destacar o trabalho desses homens todos. Sim, porque sem dúvida. Heróis mesmo. Heróis. Não tenho o que impressionante. dizer, assim, nesse momento em que eles fizeram a homenagem, eles ainda tinham protocolos internacionais a serem seguidos e por isso eles não podiam dizer claramente que a probabilidade de encontrar pessoas com vida era praticamente zero. Sim. Mas jornalistas, voluntários, familiares, bombeiros, todo mundo chorou. Todo mundo chorou. Quando a gente estava assistindo as imagens aqui juntas, você me perguntou do cheiro, né? Eu perguntei para ela o cheiro que ela sentia naquele momento ali. Que eu imagino que seja algo que não saia da sua cabeça. Não sai. Como eu cubro muito essa parte assim, investigativa e tal, não foi a primeira vez que eu lidei com situações assim, de morte muito próxima. Mas eu estive com uma grande produtora nossa do SBT, a Jennifer Campos, que, aliás, o trabalho dela é maravilhoso. E nós estávamos juntas no momento em que vários corpos estavam sendo retirados. E ela me falou, Thaís, que cheiro doce é esse? E eu falei, olha, Jennifer, é até maluco isso, mas a morte tem um cheiro doce. É até poético, né? Mas é verdade. E ela falou, eu nunca mais vou esquecer esse cheiro. Eu falei, não tem como esquecer. Não tem como esquecer. E mais do que isso, eu acho que mais do que a nossa experiência ali, as dificuldades físicas mesmo, porque a gente começava a trabalhar às 7 da manhã e acabava 2 horas da manhã. Sim. Chegava no hotel, os jornalistas se abraçavam, assim, sabe? A gente desenvolveu uma relação muito de irmandade. Tá vivendo ali aquele momento, né? Mas acho que mais forte do que sentir esse cheiro, do que o medo de estar andando por escombros, sobre a lama, foi a questão das histórias de vida mesmo. Sim. Sabe? A grávida que conseguiu de última hora, um último pré-natal e não foi trabalhar. Inclusive a gente separou uma história, que foi uma entrevista que você fez que chamou a atenção com aquele casal que ele teria salvado a esposa. Vamos acompanhar. Legal. A lama parece com uma lava de vulcão se espalhando por todo o terreno. Um carro e um trator da Vale ficam encurralados pela enxurrada que vem da esquerda e da direita. Eles não conseguem fugir. Eu ouvi um barulho. Muito alto. Um barulho alto, como um estrondo, né? Um barulho alto. Nisso, tipo assim, os vagões assim, movimentaram todos. Eu pensei comigo que o trem tivesse descarrilhado. Aí eu cheguei num ponto mais alto, assim, que é o observador de vagão, assim. E aí que eu vi que era a barragem que tinha rompido. Agora chegou a hora da gente ir mesmo. Falei assim, a hora nossa é agora. Vamos só pegar com Deus. A gente começou a orar o Pai Nosso. Começou a orar o Pai Nosso dentro da caminhonete. Quando a gente terminou, a gente estava por cima. A gente estava por cima da lama. O policial militar se emocionou ao relembrar a angústia de correr contra o tempo para tentar salvar a vida de Alessandra. Eu estou ali para socorrer, não para ser socorrido. Contudo, mesmo com esse lado profissional que nós temos, nós somos seres humanos.
Então eu passei a segurar na mão dela, não sei se ela vai recordar disso, que ela estava muito fraca. E daí para lá eu fui a viagem toda até o SAMU segurando a mão dela, tentando passar alguma força, porque eu pensava o tempo todo na minha filha. E a gente é forte, mas a gente é ser humano. Em ver aquela cena que eu vi, e eu imaginava se fosse minha filha na lama. Imaginava a aeronave passando ali por cima e as pessoas ouvindo a aeronave talvez e não poder falar nada. O nosso desejo era salvar todo mundo. Adriane ficou presa nos escombros e foi resgatada pelo marido. O vídeo se espalhou pela internet. Por favor, me fuja! Me fuja, amor! Me fuja, me fuja, pelo amor de Deus! Deixa o pai. A primeira impressão que eu tive era água, eu não sabia que era lama. Aí eu corri pro quarto, aí não tinha jeito de sair. Não tinha jeito de sair, eu só vi a lama e quando eu pisquei, já estava presa. Foi só apavoramento, né? Tentando tirar ela. Foi a hora do vídeo, né? Que eu tentei puxar ela com força, ela gritando. Juliana acredita que a mineradora Vale tinha condições de evitar a tragédia. Eles sabiam o que estava acontecendo, não adianta falar que não sabia, porque sabia. Meu pai estava levando um saco de areia para fazer encosta numa represa que estava trincada. Acabaram com minha vida, com a minha família. Acidente nada, foi assassinato. Em março. Nossa, é muito difícil mesmo, né, Thaís? Em uma cobertura como essa, você fica muito próxima das vítimas. Você viu, você conversou com um casal ali em que ela estava soterrada há pouco tempo antes. É muito difícil essa parte também de conversar com as pessoas. Essas, assim, eu tô até meio... Essas eu acho que foram as principais entrevistas, assim. O casal foi bonito, porque é uma história... Um final feliz. Um final feliz. Em meio à tragédia, né? Assim, essa entrevista, inclusive, foi feita num cemitério. Porque eles foram enterrar um amigo que não teve o mesmo destino dele, sabe? E, ao mesmo tempo, quando a gente estava conversando nos bastidores sobre esse casal especificamente, eles falaram isso pra mim. Thaís, é tão difícil a gente estar feliz em um momento como esse. Não dá. Eles se salvaram, mas não tem como você porque a cidade é feliz, muito pequena. Sim. Todo mundo, eles mesmos falaram isso. Eles falaram assim, aqui todo mundo ou é amigo ou é parente. Ou trabalha junto, né? Ou trabalha junto, ou conhece, é o sobrinho da amiga, o primo, o cunhado. E o policial, esse sargento que me deu entrevista dentro do helicóptero, não mostrou ali, mas o que a gente chorou junto. Porque ele também não estava feliz por ter resgatado uma pessoa com vida. Sim. Ele falou que pro resto da vida dele, ele vai pensar, será que eu não podia ter feito mais? E a gente sabe que eles fizeram... Muito. Eles fizeram o máximo possível, fizeram mais ainda do que isso. Outra entrevista impressionante é do Elias, o da caminhonete, que aparece nessas imagens. Isso, impressionante mesmo. A mãezinha dele também, depois, quando a gente já tinha desligado as câmeras, a mãezinha dele chamou a gente para fazer uma oração, todo mundo junto. E aí ela explicou, né, o significado bíblico do nome Elias e também nos contou que essa era a terceira vez que o filho dela nascia. A primeira vez foi quando nasceu mesmo. Sim. A segunda foi quando sobreviveu uma meningite que já tinha sido desenganado pelos médicos. E a terceira nessas imagens que chocaram todo mundo. Então, assim, são tantas histórias, porque a tragédia tem isso, né? Mariana, nós também tivemos mortos, foi um crime ambiental sem precedentes. Mas aqui em Brumadinho, lá em Brumadinho, a gente tinha muitas histórias de vida. Sim, sim. E é difícil isso, né? E como é que você lidou com a parte do ao vivo, né? A gente está falando muito de entrevistas que você pegou ali gravada. E na hora de fazer um ao vivo, como é que fica o psicológico da profissional nessa hora? Olha, difícil. Porque na homenagem, por exemplo, do Corpo de Bombeiros foi gravado. Só que a gente tinha um momento só para fazer, que foi quando as pétalas caíam, isso foi muito rápido. E naquele momento, 2 minutos antes, eu estava chorando muito, eu e todo mundo. Então, assim, limpar o choro. Várias vezes eu entrei ao vivo pro SBT Brasil e a gente sempre entrava umas 15 para as 8, né, abrindo o jornal. Que era o momento em que eles limpavam o local onde os corpos ficavam. Então,
é muito complexo, assim, sim. é muito triste, exigiu bastante concentração e também eu sempre pensava que eu tinha que me controlar, porque já tinha muita gente ali e essas pessoas sim que perderam entes queridos, que estavam tristes demais. Sim. E eu acho que eu, pelo menos, fiz jornalismo por um motivo, que é para contar grandes histórias, fazer grandes denúncias de gente poderosa, né? Contar, usar a nossa profissão como instrumento para promover justiça. E nessa história toda em Brumadinho, é evidente que a justiça é que vai encontrar os culpados, quem merece ser punido. Mas uma coisa já está claro, era possível evitar. Sim, sem dúvida. Era possível evitar. Então, eu tentei manter muito a calma com isso em mente. É muito importante que o maior número de pessoas saiba o que aconteceu lá. Que as pessoas se sensibilizem com essas histórias como a do Elias, Sim, histórias como a do Sargento, histórias como a da Alessandra, que sobreviveu, e das pessoas que perderam tudo. Porque tem isso também, sabe? Sem dúvida. Brumadinho não vai voltar nunca mais a ser o que era. Acabou a história, né? Acabou. Acabou. Sobre essa lama não nasce nada. Muitas pessoas não vão ter um corpo para enterrar. Né? Isso tudo virou um grande cemitério. Sem dúvida. Thaís, queria muito agradecer a sua presença. Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Muito a gente obrigada. acompanhou. Você entrou, inclusive, com a gente aqui ao vivo no VTV da Gente, dando informação. Obrigada. Te agradeço a presença e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite. Uma boa tarde para você. Obrigada. Boa tarde para todos. E começa